Marco Aurélio. Governo Trump é destaque na coluna Painel com o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor e Renata. Na coluna de hoje vamos tratar do governo Trump sob dois aspectos. Primeiro, um aqui no Brasil e o outro lá na Ucrânia. Começando pelo Brasil, ontem o ministro Alexandre de Moraes do STF, numa sessão virtual da casa, ele fez a seguinte declaração, abre aspas: "Nós deixamos de ser colônia desde 1822", fecha aspas. E essa fala foi basicamente uma resposta indireta ao governo Trump. Isso porque há uma escalada entre o governo Trump e o Poder Judiciário brasileiro, há uma escalada cada vez mais clara, né, de animosidades, ou seja, o bicho está pegando. E aí vejam só, uma rede social chamada Rumble e o grupo de tecnologia do Trump, o TMTG, né, uma empresa do Trump, essas duas empresas entraram na justiça contra a Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, tentando qualificar o ministro brasileiro como um censor, como alguém que é contra a liberdade de expressão, que pratica censura. A justiça americana não entendeu por aí. A justiça americana, a juíza americana da causa, entendeu que nem cabia a ação dessa forma, porque o Alexandre de Moraes não tinha ultrapassado a fronteira brasileira. E olha, tudo isso por causa que o Alexandre de Moraes pediu o bloqueio nessas duas redes, a rede, principalmente a Rumble, pediu o bloqueio do blogueiro Alan dos Santos, né, um blogueiro bolsonarista que mora lá nos Estados Unidos e que de lá, né, faz vídeos aí, enfim, suas ações nas redes sociais. E aí é por isso aí que eles estão brigando. Agora, além dessa ação judicial, veja, pelo judiciário, a gente também tem um outro ponto. Pelo legislativo há também aí um ataque. Olha só, a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, na sua um equivalente à Comissão de Constituição e Justiça deles, protocolou um projeto que quer impedir as pessoas ligadas à ideia de censura ou que são contra a liberdade de expressão de entrarem no país ou de mantiverem seus vistos. E aí o ponto é que o Alexandre de Moraes é o grande alvo disso. E aí esse projeto ainda está na equivalente à Comissão de Constituição e Justiça, mas se passar, vai para o plenário da Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados, e depois vai para o Senado. E se passar, o Alexandre vai ser pessoa não grata, né, lá nos Estados Unidos. Bem, o governo brasileiro, inclusive, já respondeu isso aí através do Itamaraty. Eles estão aí também, já está tendo uma escalada de nota de um lado, nota do outro, né? Enfim, começou uma certa guerra assim entre os poderes constituídos lá nos Estados Unidos, principalmente no caso o Poder Executivo e o Legislativo, e aqui o Poder Judiciário e o Executivo. Mas aí a conferir como é que vai se dar isso. A segunda parte dessa coluna hoje é a questão da Ucrânia, mantendo a ideia do governo Trump. É que o Trump, semana passada, chamou o Zelensky, que é o presidente ucraniano, de ditador. E o mais interessante é que o Zelensky vai hoje para Washington, vai estar lá na Casa Branca para assinar um acordo com o Trump. E aí o que ocorreu? Os jornalistas perguntaram ao presidente americano o seguinte: e aí, o senhor ainda mantém essa ideia de que o Zelensky é um ditador? E a resposta do Trump foi bem inusitada. Ele disse que simplesmente não lembra que o Trump, que o Zelensky foi chamado assim de ditador por ele. Só que ele chamou o Zelensky por escrito e disse mais, que o Zelensky era responsável por uma guerra que causou a morte de milhões de pessoas. Olha, é interessante, porque agora o Trump, além de dizer que não lembra disso, ele quer negociar a questão das terras raras, né? Você tem lá na Ucrânia muitos minerais raros, minerais importantes para a fabricação de armas, turbinas eólicas e principalmente material para tecnologia, como celulares, computadores, todos esses equipamentos usam essas terras raras. O Trump queria 500 bilhões de dólares em terras raras para justificar o esforço de guerra americano, dinheiro que o governo Biden tinha mandado para a Ucrânia. O Zelensky dizia que isso era uma doação. Agora o que eles estão chegando a um acordo que, segundo o Trump, é de 350 bilhões de dólares. Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas, claramente, o Trump foi lá, deu essa porrada no Zelensky, digamos assim, né, chamando ele de ditador, para depois negociar. É bem o estilo do Trump, né, de fazer isso. Ele chega, dá um murro na mesa, mas depois começa a negociar, mas nos termos dele. E isso ele, até o momento, parece estar sendo bem sucedido. Bem, o que vai ocorrer mais tarde, a gente vai ver como é
que o acordo vai ser feito e se vai ser nessas bases aí que nós estamos falando. Mas aí, a conferir, a gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Manhã Cidade. Painel com